Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. E nesse 25º episódio, eu estou aqui com a minha querida Lúcia Furlan. Eu vou apresentar a Lúcia para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. Lúcia Aparecida Furlan é brasileira, paulista, nascida em Santa Bárbara do Oeste, no ano de 1957. Cursou licenciatura em Economia Doméstica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Como profissional, atuou em diversas áreas e tornou-se especialista em educação. E aposentou-se em 2016 pela Universidade Federal do Amapá. Lúcia, seja bem-vinda ao nosso programa Diálogo da Gerovida, nesse 25º episódio. E vamos direto ao assunto. Estávamos pensando um pouquinho sobre essa questão que estamos vivenciando em relação à pandemia, e essa pandemia, ela trouxe à tona, de uma forma muito mais escancarada, algo que nós já sabíamos, mas trouxe, de uma forma mais escancarada, a questão das grandes diferenças sociais e econômicas presentes na nossa sociedade, no nosso país. E conhecendo um pouquinho da sua história, sabendo que você nasceu na roça, que você passou por uma infância, uma vida na infância e na adolescência de poucos recursos econômicos, conta para mim um pouquinho, conta para nós um pouquinho dessa história. Como que foi a sua infância? Oi, Wanda. Oi a todos que nos ouvem. Literalmente, eu nasci na roça e de parteira. Nasci em casa. A minha infância eu vou te contar, Wanda, até os 11 anos, que foi o período que eu convivi com a minha família. Eu sou filha de uma família de 7 filhos de pai e mãe, tenho um rapaz acima de mim e eu sou a primeira mulher. Uma infância assim de bastante atividade, seja brincando com as primas, com os irmãos e principalmente ajudando a cuidar dos irmãos menores, ajudando a tratar de porco, de galinha, não tirava leite, mas, como se diz, debulhar milho e também ir para a roça com enxadas menores junto com todas as outras crianças, com todos os outros primos que também iam. Uhum. Esse é o resumo da minha infância. Nossa, é bem diferente, assim, se a gente pensar na questão das crianças da cidade, a história, a vivência da roça. E eu sempre assisto alguns filmes, documentários, desse contexto rural, Eu vejo muitos filmes, muitas histórias de vida que mostram isso que você contou agora, essa realidade da infância, de ajudar na roça, de ajudar na família, mas também de brincar, e que eu vejo muito forte, assim, a dificuldade de acesso à escola, porque a escola é muito longe, Você, quando você morava na roça, como que você teve acesso aos estudos? Naquela época, no século passado, era muito comum, era uma prática, os donos de sítio, de fazenda, pedirem professores para o município e o professor morava junto com o povo. Uhum. E eu estudei o primeiro ano na escolinha, que a gente chamava, que funcionava como se diz, no sítio do meu nono. O primeiro ano. Já o segundo, o terceiro, o primeiro e o segundo ano. O terceiro e o quarto ano, como o pai mudou de sítio, nós já fomos estudar numa escola que chamava Escola de Emergência, porque também funcionava na sede da usina, que a gente era vizinho e o pai tinha um sítio lá perto. E a mesma professora que ia todo dia de jipe dar aula no sítio do meu avô, também deu aula para mim na 4ª série primária, e ela passava na estrada, me dava carona e me trazia de volta. Então, eu tinha a sorte de estudar pela manhã e ter a carona dela. E uma coisa muito característica daquela época
é que, como era uma professora para muitos alunos, as classes eram multisseriadas. Tinha primeiro e terceiro ano, segundo e quarto. Então, foi assim uma experiência muito importante no meu processo de aprendizado. E assim, você falou que você tinha carona com ela, mas foi sempre assim? Você sempre teve carona? Sempre foi, entre aspas, Não. fácil o acesso até a escola? Porque o que eu vejo nos filmes, que eu vi, né? Acho que talvez isso esteja diferente hoje, mas são Não. crianças tendo que andar quilômetros para chegar até a escola, Sim, ou a sim. dificuldade de locomoção, de alguma coisa assim. Assim, quando eu mesma, eu nunca fui para a escola de charrete, nem a pé, mas os meus irmãos foram. Eu ia a pé do sítio até a usina, mas que era meia hora a pé só, não era muito distante, não. Tá? Então, nesse ponto, eu tive bastante sorte. Bastante. Os meus irmãos já moraram, quando a gente morou num outro sítio, os meus irmãos iam de bicicleta ou a pé, um para uma escola e outro para outra. Então, são realidades que hoje estão bem diferentes, porque hoje, graças às políticas públicas, existe o transporte escolar. Mas naquela época, era, sim, sacrifício para todas as crianças da minha idade. Todas. Isso foi vamos dizer assim, nos primeiros anos da escola. E depois, a segunda fase, ali, que na época chamava de quinta, oitava, você continuou. Que você falou que você ia falar até os 11 anos, né? E essa segunda fase da Exatamente. escola? Bom, em 1969, eu concluí o quarto ano. A mesma professora que me deu aula do segundo deu no quarto ano, e ela queria muito que eu continuasse estudando, porque ela me considerava, eu era muito gaga, eu pouco falava, mas ela me considerava uma criança de muita iniciativa. E ela foi em casa e disse: olha, seu Pedro, seu Piero, é importante que a Lúcia continue estudando, mas eu não tenho dinheiro. Mas ela tem que fazer o exame de admissão. Eu não tenho dinheiro. Eu pago a fotografia e a inscrição dela. A minha primeira fotografia 3x4 foi ela quem pagou, a dona Marlene Giordano. Saudade eterna. E eu passei no exame. Bom, um passo de cada vez. Quando eu passei no exame, e agora? Bom, agora que ela passou, ela vai estudar. E fui morar com uma tia materna na cidade. Então, no ano de 70, eu morei com essa tia, que, por coincidência, é uma tia muito querida, mãe de um único primo que também saiu fora para estudar. E no ano seguinte, 71, eu já fui morar mais próximo do ginásio, que era com uma senhora que tinha venda, tinha um bar, e eu morei com ela, e de noite, de tarde, de noite, eu ajudava a tomar conta do bar. Já nos anos de 73, não, 60, 70, 71, 69, 70. 71 e 72, o pai já mudou para um outro sítio e que lá tinha ônibus regular para me trazer de manhã e devolver de tarde. Só que a vida também era muito difícil e eu cheguei a vender manga na beira do asfalto para juntar dinheiro para pagar o passe escolar. E como tinha educação física na parte da tarde, eu estudava de manhã, eu sempre fui acolhida por pessoas. E a minha nona paterna e uma tia me concediam um almoço nos dias de educação física. Só que a vida não era só estudo. Chegava em casa, tinha que rachar lenha, puxar água de poço, ajudar a fazer a janta, tratar de galinha, porque isto a mim cabia, porque todos os meus irmãos iam para a roça. E vinham cansados. E eu chegava mais cedo. Então, eu estudava à noite, depois que todo mundo cansado da roça dormia, eu já tinha arrumado cozinha, eu estudava na luz de lamparina. E estudava para valer. E valeu a pena, viu? Só valeu a pena. Essa é a minha história do ginásio.
Tá. Aí é muito impressionante assim pensar, escutar o que você fala no sentido assim da garra, da vontade, né? E ver um pouco essa questão da educação como base, né, para desenvolvimento, para crescimento. E quando eu apresentei você, eu falei que, olha, cursou licenciatura em Economia Doméstica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas você está me contando que Santa Bárbara. Então, assim, por que que você saiu do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, e foi fazer faculdade no Rio de Janeiro? Ah, é uma história muito bonita, porque a minha vida é permeada por pessoas de luz que passaram por ela, que são professores. Então, do primário para o ginásio, foi uma professora que estendeu a mão. Do ginásio para o colegial, foi um outro professor que fez propaganda sobre os colégios técnicos agrícolas que estavam sendo instalados em São Paulo. E eu dei a sorte de, nesse sítio que eu ia e vinha todo dia, o filho da dona, que era prima do pai, também estudava em Rio das Pedras. Então, meu pai levou a mim para conhecer lá, ele gostou e disse: você vai estudar lá. A minha mãe disse: não dá, os outros não estudam, mas ela vai porque ela precisa estudar. Os outros precisam, mas ela que as portas estão abrindo. De Rio das Pedras, a minha turma foi transferida para um pouco mais longe, para Cafelândia, a 300 quilômetros de Santa Bárbara. Estudei lá 2 anos. E em 75, fui aluna de uma professora que estudou na Rural do Rio de Janeiro, cujo noivo era barbarense, e que nas férias de 75, ela foi na casa do pai dizer: olha, a Lúcia precisa ir estudar no Rio de Janeiro. Ela tem condição, ela tem capacidade, ela precisa, ela não pode parar. Eu estava entre ir para Rondônia trabalhar e me veio essa oportunidade. O pai, com uma sabedoria enorme, ele disse assim: olha, eu não posso dar para ela o que eu não posso dar para os outros filhos. Ela conversa com ela, ela tem que escolher entre a terra de herança ou o estudo. Quando a professora Carmelita Aguiar me disse isso, eu disse: ah, Carmelita, eu quero estudar, porque com estudo eu compro terra, com terra eu não compro estudo. Perfeito. Vim para casa, conversei com o pai, ok. Minha mãe ficou muito triste, mas ela disse: bom, se ela fez a escolha, então já sabe que a terra vai ser dos irmãos. Nada mais justo, com certeza. E nessa história eu fui para o Rio de Janeiro estudar e me formei. Em um curso que era feito em 4 anos, eu estudava tanto, que eu fiz em 3 anos e meio. Eu e mais 3, nós éramos as 4 assim que estudávamos de manhã, de tarde e de noite. E valeu a pena, muito a pena. É uma curiosidade, como que você se manteve lá no Rio de Janeiro? Ah, sim. A universidade é federal, a gente tinha café da manhã, almoço e janta no bandejão, e para algumas despesas extras, o pai, quando eu estava precisando, ele encaminhava alguma coisa. Mas tinha a prática lá de quem tinha a bolsa do bandejão não jantar e vender para outro. Sim. Comprava, então vendia pelo preço mais em conta, para ter um dinheiro para comprar as coisas. Entendi. Ai, Lúcia, Lúcia, Lúcia. É uma história assim que de bastante crença, de bastante foco, de bastante luta e coisas vividas de dificuldade que a minha família nunca soube, vai saber agora quando ouvir, quando assistir. Porque eu nunca trouxe em casa assim, dizendo: eu estou passando fome, porque fome a gente não passava, a gente passava aperto. Sim, sim. E aí, Lúcia, quando eu te conheci, você já morava no Macapá. Então, para mim, assim, então, eu sou aqui de São Paulo, desse estado,
meus pais são do Nordeste, né, são do Ceará, mas eu pouco conheço do Norte. Tá. Então, conta, assim, eu tenho muita curiosidade de saber um pouquinho, conta um pouco dessa experiência, como que foi esses anos, dessa experiência que você vivenciou lá morando no Macapá. Macapá eu conheci em 77, quando era aluna da Rural, que naquela época do governo militar, as universidades ela tinham um processo de interiorização de mão de obra, que era levar alunos do sul para o norte, para ver se eles poderiam, depois de formados, ficarem trabalhando assim. E a Rural do Rio de Janeiro tinha esse campus em Macapá. Eu fui em 77, 78, fiquei 2 meses, 77, 1 mês, 78, 2, 79, eu fui em maio e voltei depois de formada, coisa que ninguém fez. Por quê? Porque eu já tinha acabado o curso, mas eu tinha o 10º semestre, o 8º semestre para fazer, que eu já tinha acabado antes. Então, eu fiz 5 equipes de campus avançado, que foi, sabe assim, o que eu sempre quis ir para Macapá para trabalhar, desde criança. Quando brincava nas árvores de avião, eu só ia para Macapá, eu só ia brincar se eu fosse aeromoça e se o voo fosse para Macapá, senão eu ficava emburrada e não brincava. E assim eu fui trabalhar. Quando eu estava no campus avançado, já tinha uma secretaria de promoção social lá que fazia cursos para famílias de baixa renda. E eu fiz uma atividade lá e foi assim muito bem vista pelas alunas que participaram do curso de culinária, com produtos totalmente regionais. E quando apareceu uma vaga, eu estava trabalhando na prefeitura de Jacareí, em São Paulo. No dia que eu fui chamada para ser supervisora da merenda escolar, eu disse: prefeito, eu não quero ser supervisora, eu quero a minha carta, eu quero ir embora porque eu vou para Macapá. Foi uma decisão assim bastante difícil, porque a minha mãe estava internada com câncer, eu estava trabalhando em Jacareí, era bem mais perto, ela estava em tratamento químico, só que o que eu ganhava em Jacareí era um salário mínimo. E eu fui para Macapá para ganhar 10 vezes mais. Saí daqui escondida, pedi dinheiro emprestado, família não soube, quando souber eu já estava lá, porque eu sabia, ou eu pegava essa oportunidade, ou eu nunca mais iria para lá. E assim eu fiquei lá 36 anos. 36 anos, onde eu fui muito feliz. Trabalhei barbaramente. Trabalhei muito, com muitas pessoas, desde trabalhar com artesãos, trabalhar na área de assistência social, conheci várias assistentes sociais fantásticas, trabalhar na área da educação, na delegacia do então Ministério, na então delegacia do Ministério de Educação, acompanhando projetos, financiando a parte das prefeituras, e na Secretaria de Estado da Educação, e finalizei a minha carreira na Universidade Federal do Amapá, e mais uma vez sendo desbravadora, porque ajudei, tenho assim muita honra de ter participado da implantação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal. Então, sabe assim, é uma trajetória muito extensa, graças a Deus, sabe assim, tudo aquilo que eu aprendi de honestidade, de integridade com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, que apesar de muito bravo, sempre foi muito honesto, esses valores ficaram entranhados, estão entranhados em mim para onde quer que eu vá, o que quer que eu faça. E eu tenho uma imensa gratidão a Macapá, ao estado do Amapá, a todas as pessoas. Eu tenho uma gratidão sem fim também pela minha família, que passou por coisas completamente diferentes do que eu passei. E
a gente segue junto agora. Você estava comentando anteriormente que você ficou 36 anos lá no Macapá, mas desde que você saiu de Santa Bárbara, você ficou morando longe da sua família, né? São mais de 40 anos no total, pelos cálculos aqui, né? Contando com os 2 que eu morei fora, estando com eles, foram 44. Isso, então, 44 anos longe da família. Como que Sim. foi essa experiência de ficar tanto tempo longe da família e por que você voltou? Wanda, eu não tinha tempo de pensar que eu estava longe, porque eu sempre tive foco. Eu tinha que estudar para me formar, para trabalhar. Isso no colegial. Eu tinha que estudar muito para me formar, para ter um emprego na rural. E quando eu fui para trabalhar, eu tinha que trabalhar. Quando eu vinha para casa, eu vinha mais cansada do que o povo da roça. Então, eu orava, deitava e dormia. No dia seguinte, olha, trabalhava mesmo. É claro que a gente sente saudade, tinha dias assim que dava uma vontade de largar tudo e vir embora, mas vir embora para fazer o quê? Se a minha vida estava lá, eu casei, tive 2 filhos lá e tudo. Então, como se diz, a minha vida profissional foi formada lá. E por que eu me aposentei? Eu me aposentei porque chegou a hora de retribuir para o meu pai, que na época estava com Alzheimer e continua, e retribuir a minha família sob a forma de desapego ao que era mais importante lá, para conviver aqui, para cuidar do pai, para estar em meio deles, para dar a todos eles a tranquilidade que eles precisam para continuar as atividades deles. Já que eu sou a filha mais velha, o exemplo tem que partir de mim. Por isso. Entendi. E aí, Lúcia, para a gente ir encerrando, assim, nossa, eu ficaria conversando com você aqui horas para conhecer um pouco mais da sua história, mas para a gente encerrando este episódio, né? Outros podem vir por aí. Eu conheci você, então, via o Martim, né? Porque você é prima dele. E quando, há 2 anos, em 2019, mais ou menos no segundo semestre, você foi apresentada à HQI. Você fez alguns dos nossos cursos, praticou. Eu queria que você relatasse um pouquinho em quais aspectos você percebeu que a HQI te ajudou, em especial nesse retorno, né, para a sua cidade natal. Então, conta para mim um pouquinho sobre essa questão da HQI na sua vida. Olha, me permitiu me pesquisar dentro de mim aquilo que me trazia muita angústia, pelo tempo que eu vivi fora, pelas escolhas. Eu não fiz escolha que não fosse as 2 mais importantes, que foi ir para rural e ir para Macapá, quando eu tive que abrir mão da herança e que escolhi fugir para que ninguém soubesse que eu estava indo. Porque as 2 outras foi a escolha do pai, do meu pai, porque a gente, quando é criança, não escolhe. Então, a HQI, ela me ajudou a compreender que tudo o que eu fiz pensando que um dia eu poderia retribuir aquilo que dependesse exclusivamente de mim e não das minhas possibilidades financeiras. Aquilo que dependesse de eu doar-me, porque os meus irmãos estão financeiramente bem melhores do que eu, que eles têm o trabalho deles, eles têm a renda deles e qualquer hora eles vendem a terra, eles ficam muito bem de vida. Então, hoje, a HQI foi o divisor de águas entre o sentimento de culpa que eu trazia, porque eles não estudaram, estou falando eles em termos de pai e mãe, porque o pai casou de novo e eu tenho mais 3 irmãos, tá? Então, foi assim, aquele alívio, aquele refrigério e continuar em frente, porque ainda há muito a ser feito. Então, nesse ponto também, minha gratidão ao Martim, meu primo,
com quem eu convivi quando eu fiz a 5ª série, e a você que continua sendo a minha consultora, a minha instrutora, a minha mão amiga. Muito obrigada. Imagina, Lúcia, eu que agradeço imensamente a sua participação. De fato, eu conheci um pouco da sua história, mas você contando aqui é brilhante mesmo, e o quanto ela toca e ela pode ser o exemplo, principalmente nesse momento que nós estamos passando, famílias e pessoas passando tantas dificuldades, e pode ser o exemplo, né? Porque o quanto para mim foi muito tocante, assim, saber da sua trajetória e saber o quanto, mesmo com todas as dificuldades, você conseguiu, você seguiu e está aí hoje, né, contando para nós. Então, agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso 20º episódio do Diálogos da Gerovida, Lúcia. Por hoje é isso, então, pessoal. Agradecemos imensamente a sua participação no nosso 25º episódio do Diálogos da Gerovida. Agradecemos. Até o próximo, então, Diálogos da Gerovida. Tchau. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você, então, gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!